oportunidades, os sonhos ficarem cada vez mais distantes e a desigualdade cada vez mais perto. Todos nós sentimos isso nesse último ano. As pessoas com deficiência sentem desde o primeiro dia de vida. Ajude a APAE a continuar mudando essa realidade. Acesse o portal APAE Brasil. Há 66 anos atuando com carinho na superação de limites. Centro Universitário ENIAC, há 40 anos formando alunos com uma estrutura ampla, principalmente na área de tecnologia e saúde, com muitos cursos presenciais, híbridos e EAD. Então não tem desculpa para você buscar aquela formação que você precisa e diz não ter tempo. São 44 cursos de graduação, 11 cursos tecnólogos e 60 cursos de pós-graduação, tanto na área de saúde e esportes, informática e TI, Direito, Gestão e Negócios, Engenharia e Arquitetura, Engenharia e Indústria e Educação e Licenciatura. E olha que legal, tem vestibular todos os meses, você pode usar a nota do Enem e tem uma condição especial, tem o Seguro Enem. Mesmo antes de sair a nota do Enem, você assegura e ganha 50% de desconto nas mensalidades. Se você se interessou, é só ligar, se informar que eles vão explicar direitinho para você. Se interessou, entre nas redes sociais, venha conhecer, mande um WhatsApp. Olha só, o Centro Universitário ENIAC está entre as melhores colocações do MEC. Venha fazer a diferença, faça ENIAC. Se você tem uma empresa, você precisa da Zuc e eu vou te explicar. A Zuc oferece ao RH da sua empresa assessoria completa em saúde ocupacional, engenharia e segurança do trabalho, todos os tipos de exames ocupacionais, mão de obra técnica especializada, além de cursos e palestras. A Zuc também é pioneira e especialista no e-social, para que o seu negócio sempre seja em conformidade com as obrigações legais. Com o uso de tecnologias modernas, inteligência artificial, soluções próprias, além do sistema SOC. Sua empresa tem acesso em tempo real a estatísticas e análises sobre a saúde dos colaboradores. E você que tem uma empresa sabe como é importante estar em dia com as informações que você presta para o governo, não é mesmo? A Zuc tem mais de 600 empresas atendidas, clínicas cadastradas e ambulatório próprio próximo à Avenida Paulista, ao lado do metrô Paraíso. Ligue e conheça mais sobre a Zuc Saúde Ocupacional. São mais de 25 anos de experiência. É a assessoria que você precisa para a saúde da sua empresa. TV. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá! Estamos iniciando mais um podcast Gestão em Pauta com Cláudio Luve, o seu programa executivo. O programa está indo ao ar todas as quartas-feiras, às 15 horas, pelo canal do YouTube Pode na Rede e, durante a semana, no canal 527 da Claro, em todas as cidades do Alto Tietê e Guarulhos. Quero primeiramente agradecer a Deus, a toda a nossa audiência, nossos apoiadores, a BRH Brasil, Associação Brasileira de Recursos Humanos e a PG Portugal, Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas, e os nossos patrocinadores, a Zuc Saúde Ocupacional, o Centro Universitário ENIAC e a Remunerar Consultoria. Hoje, o nosso bate-papo está incrível e é sobre diversidade sob pressão, gerenciamento do estresse e burnout. Olha que tema bacana, pessoal. O nosso convidado de hoje, novamente, o Denis Lopes. Ele é presidente do Saber Aprendizes e fundador do DL, Desenvolvendo Líderes. Denis, é um prazer ter você aqui novamente no programa. Já está vendo o nosso sócio aqui já, hein? Ó. Olá, Cláudio. Boa tarde. Boa tarde a todos. Pessoas que nos acompanham aqui pela Rede Alto Tietê. É um prazer estar de novo aqui nessa bancada para falar de um tema tão importante que é o gerenciamento do estresse e do burnout. É um tema que assola a população mundial, as questões ligadas à saúde mental. Poxa, novamente assim, eu reforço que é um prazer ter sua presença aqui, né? Poxa, você disponibilizou sua agenda para estar vindo aqui e contribuir com o tema. Aliás, o último programa repercutiu bastante, hein, Denis?
Já deu uma grande audiência Recorde de audiência, isso é muito bom, né? E agora, com certeza, novamente. Mas, embora que você já tenha vindo aqui, fale sobre você novamente, sua carreira, até chegar ao Saber Aprendiz, né? Claro, e também fala um pouquinho do DL Desenvolvendo Líderes também. Tá bom. Bom, atualmente eu sou presidente do Saber Aprendizes e, aliás, eu sei que muitas pessoas do Saber estão me acompanhando, estão acompanhando a gente aqui. Que bacana! Então, galera do Saber Aprendizes, um salve para todos vocês. É ótimo trabalhar no Saber, um instituto que há 12 anos trabalha com inclusão de jovens em vulnerabilidade social. Já formamos mais de 60 mil jovens. 60 mil jovens? 60 mil jovens. Uau! Nesse período aí de 12 anos. Esse ano já estamos com mais de 10 mil jovens no programa. E é um programa muito bacana porque é a oportunidade de realmente trazer esses jovens para o mercado de trabalho, de forma regulamentar, de forma produtiva e de forma construtiva. Temos uma equipe de psicólogos que atua realmente incessantemente, né, no apoio desses jovens, além dos instrutores. Então é um trabalho feito por muitas mãos que estão ali envolvidos no crescimento profissional desses jovens. Mas antes do Saber Aprendizes, né, que eu estou há pouco mais de um ano, eu desenvolvi diversos outros projetos. Então, só dar uma repassada aí para quem não assistiu da outra vez. Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, vendendo vela na porta do cemitério. E foi a oportunidade que eu tive de iniciar um trabalho, né? Eu precisava trabalhar, eu tinha uma situação familiar muito difícil com a separação dos meus pais. E foi a forma que apareceu, a oportunidade que pintou num dia de finados, em 1980 e qualquer coisa, logo né? ali, Logo ali. E foi a oportunidade que eu tive de começar a trabalhar. Depois eu fiz diversos outros tipos de trabalho, fui office boy, trabalhei como operário de uma fábrica, e foi por meio do ensino superior, né? Eu me formei em administração e comércio exterior na Universidade Mackenzie, e foi por meio do ensino superior que me abriu portas para trabalhar e desenvolver uma carreira na área de logística internacional. Então, depois desses trabalhos mais precários, eu trabalhei na área de logística internacional por aproximadamente 10 anos em 12 países. Então, eu fiz diversos projetos logísticos que poucas pessoas no mundo tiveram a oportunidade de fazer. Então, eu transportei uma baleia viva de avião, um espelho de satélite, um meteoro na Cidade do México, carga radioativa. Depois eu fui trabalhar em plataforma de petróleo em Macaé, no Rio de Janeiro. Depois trabalhei com cabos de submarino em Fortaleza. São redes de cabos de submarinos que vão de Fortaleza até a Inglaterra, né? Então eu fiz muitas coisas assim nesse mundo muito doido da logística. Até que em 2004, há pouco mais de 20 anos atrás, eu recebi uma proposta para dar aula. E aquilo nunca tinha me passado pela cabeça, porque eu não conseguia me imaginar numa sala de aula, mas eu topei o desafio, peguei uma aula só, uma noite apenas, no momento que eu já estava em São Paulo, já tinha voltado para o Brasil, e assumi a aula. E aí, quando eu terminei a minha aula e eu vi a reação dos alunos e eu percebi que aquilo poderia ser a chave da transformação de muitos daqueles jovens, eu migrei. Eu fiz uma transição de carreira, fui para a área educacional e aí eu desenvolvi uma carreira nesse segmento. Então, eu fui professor, depois eu me tornei coordenador de curso, depois eu fui diretor pedagógico, diretor de campus e assumi a reitoria de grandes universidades no Brasil, sendo que em alguns estados, né, em Salvador, em Brasília, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro. E até 2023 eu estava no Rio de Janeiro, eu era reitor da Universidade Unigran Rio, que eu tenho muito orgulho e muito carinho, né, por ter assumido essa posição numa universidade tão importante. Sim. Que a Unigran Rio é considerada a 6ª melhor universidade do Brasil e a primeira
no estado do Rio de Janeiro, de acordo com o MEC. Uau, que bacana. Então, realmente é um motivo de grande orgulho. Com certeza. Tenho Denis. grandes amigos lá que com certeza estão me assistindo também. E voltei para São Paulo, recebi um convite de um grande amigo para poder conhecer o projeto Saber Aprendizes. Conheci o projeto, falei, poxa, isso aqui realmente é um ouro, né? Então, eu mergulhei de cabeça no projeto e hoje a gente realmente faz um projeto muito bacana de transformação de jovens por meio de treinamentos profissionais. Então, é muito bacana trabalhar num projeto que edifica as pessoas e automaticamente, para mim, enquanto profissional, enquanto um líder, eu olho e falo assim, poxa, que legal deixar esse legado. Sim. E legado é uma coisa que a gente escolhe, né? Cada pessoa é responsável pelo seu legado, né? Eu escolhi deixar um legado de transformação de pessoas. Que bacana, Denis. O Saber Aprendiz, ele é atendimento nacional? Atualmente nós atendemos São Paulo, capital e interior, Rio de Janeiro, Brasília. Certo. Agora, em breve, estaremos abrindo em São José dos Campos, Sorocaba, Jundiaí, no interior de São Paulo, e também em Fortaleza e Curitiba. Tá Né? E Salvador, então, né? Salvador é que vem primeiro, depois Fortaleza e Curitiba. Então, a gente está num processo de expansão nacional. É um trabalho incrível, né, Denis? Muito bacana. Mas também você fundou também a DL Desenvolvendo Líderes, né? É uma empresa que eu já tenho há bastante tempo, né? Uma empresa individual, onde eu também, esporadicamente, atuo com palestras, treinamentos de liderança. Claro que hoje em dia muito pouca minha atuação na DL por conta da demanda de trabalho que o Saber me proporciona, né? Paralelo a isso também, depois dos 50 anos de idade, eu decidi voltar para a sala de aula e fazer uma graduação. Então, hoje eu sou estudante de graduação de psicologia, embora já tenha trabalhado muito nessa área, fiz um MBA de psicologia organizacional, tenho um curso de gerenciamento de estresse e burnout pela Universidade do Texas. Que mais que eu fiz nessa área? Fiz diversos cursos na área de desenvolvimento humano. Mas eu falei, acho que eu preciso fazer uma graduação de psicologia. E é muito bacana porque eu estou praticamente todas as noites em sala de aula, sentado numa posição diferente do que eu assumia, porque eu já fui professor, já fui reitor e hoje eu estou sentado como aluno. Então, para mim, é um grande aprendizado e eu percebo que, de certa forma, eu acabo servindo como inspiração também para os meus colegas, que são todos muito jovens, 18, 19, 20 anos de idade, e eles percebem que eu estou ali no banco como estudante, né? Com humildade, ouvindo o que os professores têm a ensinar. E eu gosto de passar essa lição, né? Eu sempre falei muito sobre o lifelong learning, que é aquela filosofia de você ser um eterno aprendiz. Sim. E eu acredito e pratico, porque não adianta falar, eu acho legal. Não, eu pratico. Eu estou sempre fazendo cursos, treinamentos, porque pessoas, na minha posição, às vezes, depois de ter vivido tantas experiências, passado por tantas situações, às vezes se tornam um pouco arrogantes, do tipo, não tem mais nada para aprender, eu já aprendi tudo, e eu não sou assim. Eu acredito firmemente que todos os dias é uma oportunidade de um novo aprendizado. Todos os dias a gente pode aprender, né? Com o porteiro do prédio. Verdade, Denis. Com qualquer pessoa. Né? Então a gente tem que tirar um pouco essa máscara da arrogância, né? Da prepotência, de achar que já chegou num determinado nível que você não vai aprender mais nada. Eu acho que todos os dias é uma oportunidade. Mas você tem que estar aberto a isso. Exato. O aprendizado tem que ser contínuo a todo momento. E como você falou, aprender com o porteiro, né? Então isso aí, não importa com quem quer que seja, mas sempre tem alguma experiência que pode agregar para a gente. Sim, né? Claro. É incrível o quanto a gente pode absorver de conhecimento novo.
E é tão bom assim, você realmente transparece essa pessoa assim, realmente simples, apesar do seu conhecimento incrível, voltando para uma sala de aula. E que honra para os seus colegas, os alunos, ter lá o presidente e saber o aprendiz do lado deles, né? Mas eu sempre falo isso, você sabe, Cláudio, tem uma coisa muito interessante sobre a minha trajetória e durante muito tempo, desde que eu assumi cargos executivos, né, fui diretor executivo de grandes grupos, reitor, presidente, então esses nomes, esses títulos, parece que causam uma certa sedução, tanto na pessoa que assume esse título, quanto nas pessoas que estão observando. Né? Então, você é presidente do saber, você é reitor de uma universidade, você é diretor executivo de um grupo. Mas eu nunca, absolutamente nunca, me deixei levar pela vaidade desses títulos. É claro que é importante e é bacana você falar, poxa, que legal, sou presidente de um instituto, sou reitor de uma universidade. Poxa, é bacana assumir esse papel. Mas por trás desse papel tem uma grande responsabilidade. Exato. Né? Não é apenas oba-oba, né? Você tem muita responsabilidade por trás desse título. E eu sempre entendi que esse título tem que ser um mecanismo de conexão e não de barreira. Então, quando eu trabalhava na Unigran Rio, para dar um exemplo, era muito engraçado porque eu almoçava na praça de alimentação do shopping, tinha um shopping anexo, shopping popular anexo ao campus, onde almoçavam os alunos, professores, as pessoas que iam fazer compras no shopping, e eu normalmente ia com as minhas colegas de trabalho ali almoçar no shopping. Sentava na praça de alimentação. As primeiras semanas as pessoas me falavam assim, Denis, não faça isso, porque você é uma figura muito conhecida aqui, tem muito aluno, muito professor, você não vai ter sossego para almoçar, todo mundo vai querer te abordar. Eu falava assim, mas eu não posso me esconder. E eu acho que é importante as pessoas saberem que eu sou uma pessoa acessível. Exato. Ser acessível, claro que às vezes te toma muito tempo. Né? Às vezes as minhas demandas pessoais sempre ficavam para o segundo plano, porque eu estava sempre disponível para as pessoas. Mas ninguém nunca me convenceu de fazer o contrário. E era muito bacana porque nesse almoço numa praça de alimentação, onde você está ali acessível para todo mundo, é muito bacana porque você acaba desmistificando essa figura de distanciamento, de ser reitor, de ser presidente, seja lá o que for, e as pessoas te trazem informações também valiosas para aquele trabalho. Sim. Que às vezes, numa conversa ali do almoço, você resolve tantos problemas, a pessoa te dá um insight, você fala, poxa, é verdade, que coisa bacana, né? E saber que você é um ser humano, porque é isso, né, Cláudio? Assim, eu sempre penso... Por trás do título tem o ser humano. Exatamente, eu sempre penso na figura da minha mãe. Minha mãe foi uma líder comunitária, era uma pessoa super influente, as pessoas seguiam ela, tinha um papel de liderança, acho que eu herdei muito isso dela, né? E ela faleceu em 2018. E quem faleceu ali não foi a mãe, não foi... foi apenas uma pessoa, a mulher, aquela figura. Então eu sempre penso nisso. Não importa o seu título, não importa os seus bens, não importa nada disso. Quando você morrer, é aquela pessoa que está indo embora. Não é o título, não é a sua riqueza, mas o que fica, o que permanece é o seu legado. O legado. Então eu falo, eu não tenho filhos, mas eu quero deixar um legado. Já que eu não tenho filhos, eu preciso deixar um legado. Sim. E eu quero que o legado seja, de repente, algum dia alguém ouvir esse podcast, ter alguma fala minha que inspirou, que ajudou. Isso, para mim, é muito bacana, muito legal. Outro exemplo, para a gente depois entrar no tema, que aconteceu essa semana e foi muito interessante. Tem um jovem que é do programa lá do Saber Aprendizes, e imagina, a gente tem 10 mil jovens. Aí ele mandou uma mensagem no meu Instagram e falou assim, eu tinha postado uma foto no final de semana com a minha família, e aí ele escreveu assim, talvez você nunca vá ler essa minha mensagem, mas eu queria dizer que eu te admiro e vejo você feliz com a sua família e eu quero um dia ter uma família como a sua e tudo mais, embora eu tenha problemas familiares, etc. E aí eu respondi para ele imediatamente, falei assim, olha, eu li, obrigado pelo seu comentário, desejo sucesso e cabe a você agora construir uma família
que seja sua, né? E Sim. que você seja feliz com ela, independente se é parecida com a minha ou parecida com qualquer outra, né? E aí depois ele respondeu agradecendo. E é engraçado, né? Porque eu tenho sempre acontece isso. As pessoas falam assim, eu acho que você não vai responder. Porque acham assim, né? Que a pessoa... Eu falo para todo mundo, se você me escrever no LinkedIn, no Instagram, pode demorar, às vezes, por conta da correria do dia a dia, mas eu não vou ignorar, eu sempre vou responder. Poxa, que bacana, que linda história e atitude, viu, Denis? Denis, olha, o pessoal tá participando bastante aqui, hein? Legal. O Mundo da Ana Bia, boa tarde. Fátima Zequeto, parabéns, Denis. Fábio... Fátima, minha grande colega, parceira de trabalho no Saber. Fátima foi presidente do Saber Aprendizes desde a sua fundação. Depois de um tempo que eu entrei, a gente acabou fazendo essa passagem de bastão, mas a Fátima é uma pessoa queridíssima, entende muito desse programa de aprendizagem. Bacana. E se hoje a gente tem um programa de sucesso, muito se deve a ela, claro, a todos os colaboradores que estão lá, mas nessa figura de presidente, muito se deve a ela de ter construído o Saber até hoje. Poxa, parabéns, viu, Fátima? Incrível. O Fábio Bandeira dando os parabéns. Vanessa Mendes, Saber Aprendizes. Ricardo Alejandro, parabéns, sensacional. Jusilene Lima, sempre uma aula incrível, mestre Denis. A Jusilene é do EJA Brasil, e sempre me acompanha também, uma grande amiga. Beijo, Ju. Ju, bacana. Aliás, chame Jusilene também aqui para o programa, ela tem histórias incríveis de superação também. Convidada! o César Augusto, parabéns. O Ítalo Camila, sucesso, Saber Aprendizes. O Dirceu, olá, Cláudio, trabalhando e ouvindo vocês. Já estou por aí, abraço, Dirceu. O Dirceu é um grande amigo, ele é gestor de RH da Techfil e coordenador do núcleo de RH Ciesp. Né? Conheço o Ciesp. E ele vai estar vindo aqui para poder gravar um programa com a gente aí. Que legal, amigo abraço, Dirceu. A Vanessa Mendes, coraçãozinho. Novamente o Fábio Bandeira, sensacional. O Paulo Pires, parabéns, Denis. E a Aline Vieira, parabéns, Denis, sensacional. O pessoal participando aí, ó. Pessoal, aproveita o homem aqui, ó, manda pergunta. Aqui é um poço de conhecimento, gente. Curiosidade, eu sou uma pessoa curiosa. Acho que a curiosidade faz com que a gente expanda o nosso conhecimento. Né? Sim, sim. Gente, agradeço a participação e pode estar encaminhando perguntas aí, tá certo? Denis, o que significa diversidade sob pressão no ambiente de trabalho? Vamos lá. Diversidade sob pressão no ambiente de trabalho, que eu falo sobre gerenciamento de estresse e burnout, é um tema que, inclusive, eu vou explorar amplamente agora no mês de maio, num grande evento que a gente vai ter sobre ESG. Eu também participo da Associação Brasileira de ESG já há alguns anos. E eu sou um dos palestrantes, vou estar com outras grandes personalidades aí. E o tema diversidade sob pressão é porque eu gosto de fazer um recorte sobre a questão do gerenciamento de estresse e burnout no ambiente de trabalho, mas para as pessoas que possuem uma ou mais camadas de diversidade. Por quê? Porque muitas vezes essas pessoas sofrem microagressões, sofrem uma série de preconceitos, de dificuldades e que acabam gerando mais impacto sobre o estresse e sobre o burnout. Então, quando a gente fala de burnout, depois a gente pode falar um pouquinho melhor sobre o burnout em si, mas falando nessa relação de trabalho estressante que a gente vive, né, que todos nós vivemos o tempo todo, para quem imagina uma mulher negra, um homem gay, uma pessoa com deficiência, uma pessoa mais velha também, porque temos aí a questão do etarismo. Então, todas as pessoas que possuem algum recorte de diversidade, elas possuem, e isso é um dado estatístico, né, da McKinsey e de outros institutos, que elas possuem
até 22% a mais de estresse do que uma pessoa que não possuiria esses recortes. Porque muitas vezes você tem uma dupla identidade no trabalho. Então eu vou trazer um exemplo pessoal. Eu, como todo mundo sabe, eu sou um homem gay. Hoje eu sou um homem gay assumido no ambiente de trabalho, em todas as esferas da minha vida, mas isso não foi sempre assim. Quando eu comecei a trabalhar no início da década de 90, trabalhar formalmente, de carteira assinada, trabalhei em escritórios de contabilidade, empresa de seguro, eu sofria muito preconceito e muito bullying. Mesmo não sendo assumido, as pessoas, obviamente, imaginam, né? Então, sempre tinha aquela piadinha, aquela brincadeira. E você se torna uma pessoa menos inovadora, menos criativa, mais estressada, com muitos gatilhos automáticos, porque o tempo todo, quando, por exemplo, o seu chefe ou um colega de trabalho te questiona alguma coisa relacionada ao trabalho, dependendo da forma que essa pessoa te questiona, você nunca sabe se tem alguma outra coisa implícita. Então você fica pensando o tempo todo, tá, mas ele me pediu para fazer isso porque realmente preciso, ou ele está me testando para ver se eu sou gay, se eu sou hétero, se eu gosto disso ou daquilo. Então, durante muito tempo, eu ia trabalhar com uma carga dupla, né? Porque eu tinha todo um esforço para me fazer pertencente daquele ambiente. Então, por exemplo, você vai almoçar com os colegas e aí você tem que falar, se você está com colegas homens heteronormativos, aí você tem que falar de futebol, de mulher, de traição e tal, e você vai falar do quê? Então, né? Senão você está fora daquele grupo. Fui hostilizado diversas vezes no ambiente profissional por conta, né, da minha orientação sexual. E até que um dia, assim, as coisas não é do dia para a noite, né, mas aos poucos eu consegui alcançar essa, digamos, libertação de poder ser quem eu sou. E aí eu entendo, e as pesquisas mostram, mas eu gosto de trazer meu exemplo pessoal, porque além das pesquisas é importante quando você também tem a sua própria história, e eu percebo que nós nos tornamos muito mais criativos, inovadores, a gente gera muito mais resultados para a empresa quando a gente pode ir por inteiro. Então é por isso que no papel de líder, eu preciso ser um líder que realmente inspira e que realmente é apoiador dessas minorias. Então, hoje, por exemplo, trazer um exemplo relativamente recente, quando eu trabalhava ainda na universidade, e eu sempre digo o seguinte, né? Eu tenho um desafio por ser um homem gay, mas eu tenho um privilégio por ser um homem branco. Se eu fosse um homem gay e negro, eu teria um duplo desafio. Então, quanto mais camadas você enfrenta, mais difícil é. E tem um episódio que nós precisávamos contratar um advogado para a instituição. E aí tinham 2 candidatos. Eu falei, bom, então eu vou entrevistar os 2, tal dia, tal horário. Chegou a primeira candidata, uma mulher negra. Então, olha só, mulher, negra, lésbica e periférica. E eu imediatamente gostei dela, muito competente, mas tinha outro candidato. Mas o meu impulso como aliado, e é importante gravar essa palavra, que a gente pode e deve ser aliado, eu falei, poxa, preciso contratar essa mulher, porque eu tenho que fazer a diferença, né? Eu tenho que dar essa oportunidade, porque ela preenche os requisitos e ela é uma pessoa que precisa. Mas eu falei, deixa eu entender quem é o outro candidato. Aí eu falei, espera aqui na minha sala. Saí, fui até o RH, falei, o outro candidato já chegou? Não chegou e a gente não está conseguindo contato com ele por telefone. Eu falei, mas vocês já fizeram uma triagem, né? Como é que é essa pessoa? Aí a menina do RH falou assim, ele é muito competente. Eu falei, não, tá, mas fisicamente, como é que ele é? É um homem branco, 30 anos e tá. Eu falei, então tá, quando você conseguir falar com ele, diga que a vaga já foi preenchida. Aí ela olhou para minha cara, mas Denis,
você não vai entrevistar? Eu falei, não, já contratei a moça que está lá na minha sala, ela não sabe ainda, mas já está contratada. E aí eu voltei para a sala, eu olhei para ela e falei assim, você está contratada. Ela olhou para minha cara e começou a chorar, porque ela imaginava que era apenas uma entrevista, né? Ela falou assim, mas como assim? Eu falei, não, eu já decidi, você está contratada. Eu falei, eu sei que tem um outro candidato, mas ele com certeza vai ter muito mais facilidade de conseguir emprego na nossa sociedade do que você. Então eu preciso fazer a diferença, eu preciso ser um líder inclusivo, eu preciso realmente ser um aliado e contribuir nesse papel de liderança para a inclusão de pessoas que historicamente foram excluídas da sociedade. Né? Então, eu gosto de citar esses exemplos porque são coisas simples e que os líderes precisam fazer, precisam olhar. Eu já ouvi absurdos, por exemplo, de pessoas de RH me dizendo assim, olha, eu queria contratar mais gays, mais pessoas pretas, o problema é que eu não acho ninguém qualificado. Né? É uma fala muito difícil, é uma fala muito complexa. Assim, a gente tem que tomar esse cuidado, porque as pessoas estão aí. Né? Então, eu vou dizer o quê? Eu não tenho pessoas trans, eu não tenho mulheres negras, eu não tenho pessoas com deficiência que podem assumir essa função. Será que eu não tenho? Ou será que eu não priorizei? Então, esse é um recorte importante e é por isso que a gente fala sobre diversidade sob pressão. Porque o burnout, ele esse extrapolamento do seu limite de estresse. E isso fica muito mais exacerbado para pessoas que estão nesse recorte. Até mesmo as mulheres, mesmo não sendo negras, mulheres brancas, a gente tem a questão de gênero. Qualquer mulher. Recentemente, uma colega falou assim, Denis, eu tinha um chefe que eu trabalhava numa empresa de engenharia que só tinha homens, eu era a única mulher, e ele, para me elogiar, falava assim, nossa, você trabalha tão bem que às vezes eu esqueço que você é mulher, parece que você é homem. E ela falou, Denis, ele achou que isso era um elogio. Né? Então a gente precisa repensar essas coisas. E quando a gente fala de estresse, né, o mau gerenciamento do estresse, ele vai muito por essas vertentes, principalmente nas pessoas que estão nesses recortes de camadas da diversidade, sofrem muito mais essa pressão. Poxa, Denis, você sabe que eu estou ouvindo você aqui, e se você me permite usar essa palavra, claro. Que você usou a expressão gay, eu vou te falar, eu trabalhei em empresas e eu tive amigos gays espetaculares. Eu trabalhei com colegas que não tinham um braço, e eu vou ser sincero, para quem está vendo a gente aqui, dava de 10-0 quem tinha 2 braços. Pessoas competentes. Mas como você falou, o olhar das pessoas, discriminação, ele não tem um braço, então ele não é competente. Ele é gay, então não é competente. Ela é negra ou ele é negro, não é competente. Poxa, são os pré-julgamentos. Não é esse caminho. É até importante que a nossa audiência esteja vendo aqui os RHs, que pense diferente. Não só o RH, mas as pessoas em geral, os profissionais de qualquer área, que respeitem essas pessoas, porque são seres humanos como qualquer um, Denis. Você é um ser humano, não importa para mim o que você seja. Se você seja branco, negro ou gay, rico, pobre, não importa para mim. O que importa é o que você me traz de resultado, as suas competências, a sua vontade de querer estar ali e desenvolver o seu trabalho. E os números mostram, Denis, que isso aí é confirmado, que quando uma empresa valoriza a diversidade, os lucros aumentam. Sim. Se a pessoa está num ambiente que ela se sente valorizada, respeitada, e que ela se sente pertencente naquele ambiente, poxa, ela vai trabalhar melhor, ela vai ter um bom desempenho, e isso vai refletir nos resultados, não é isso, Denis? E hoje também eu vejo muito a questão do etarismo, né? Também, da idade. Quando às vezes eu estou numa conversa de WhatsApp com alguém e que a pessoa não me conhece pessoalmente,
E aí fala assim, mas você já passou dos 50, né? E aí cria toda uma imagem. E aí quando eu conheço a pessoa pessoalmente, eu falo assim, mas é você? Porque as pessoas criam essa fantasia, essa ilusão de que se você tem mais de 50 anos, você está à beira da morte, você já está numa idade avançada. Recentemente, até no curso de psicologia, teve um autor que a gente estava estudando e a gente estava lendo, e que ele dizia isso, né? Que assim, ele classificava as faixas etárias aí, né? Então, meia-idade, idade avançada, idade terminal, assim, e tinha um determinado autor que a partir de 50 anos você já estava numa idade ultra avançada. E realmente, quando a gente olha a história da humanidade, né, a gente percebe que cada vez mais a população tem vivido mais, tem envelhecido com mais saúde, com mais disposição, com mais recursos, né? Então, a questão da medicina, a tecnologia permite que as pessoas continuem ativas, trabalhando e se desenvolvendo, independente da idade. Mas tem muito estereótipo, né? Recentemente também tem uma moça que estava me falando que ela era uma empresa, na verdade, de caminhões, e eles estavam com o processo seletivo aberto, e eles recebiam muita reclamação que eles não permitiam que mulheres dirigissem os caminhões. E aí ficou uma coisa meio preconceituosa, tal, e aí um dos dirigentes falou assim, não, mas o problema não é esse, é que a gente quer proteger a mulher, porque ela é mais sensível, mais frágil, como é que ela vai trocar um pneu, não sei o quê. E aí as pessoas falam, tá, mas vocês já testaram, né? E aí eles começaram a contratar algumas mulheres e elas se mostraram mais eficientes, mais competentes e até mesmo nessas questões mais técnicas elas conseguiam se virar melhor. Então, a gente precisa entender que quanto mais inclusivo e diverso o público, melhor para a própria empresa. E assim, Denis, eu tenho uma pergunta aqui, mas vou deixar para o próximo bloco, até para você explicar melhor. Porque essa situação toda aí, ela gera um estresse que pode levar ao burnout, né? Então, eu quero que depois você fale mais sobre isso, mas eu queria passar aqui um recadinho aqui para a nossa audiência, tá certo? Pessoal, deixa eu anunciar aqui nossos patrocinadores. A Zucchi Saúde Ocupacional, assessoria completa, especializada em SST, Segurança e Saúde do Trabalho, que é referência e conta com atendimento nacional. O Centro Universitário ENIAC, que é tradição e referência em Guarulhos e região, e a Remunera Consultoria, especializada em remuneração estratégica, também com atendimento nacional. Durante o programa, fica passando aqui os QR Codes. Entre e conheça nossos patrocinadores, tá certo? Pessoal, vamos aqui a um breve intervalo, mas fica aí com a gente, é rapidinho. Ter a sua liberdade limitada, oportunidades, os sonhos ficarem cada vez mais distantes e a desigualdade cada vez mais perto. Todos nós sentimos isso nesse último ano. As pessoas com deficiência sentem desde o primeiro dia de vida. Ajude a APAE a continuar mudando essa realidade. Acesse o portal APAE Brasil. Há 66 anos atuando com carinho na superação de limites. Centro Universitário ENIAC, há 40 anos formando alunos com uma estrutura ampla, principalmente na área de tecnologia e saúde, com muitos cursos presenciais, híbridos e EAD. Então não tem desculpa para você buscar aquela formação que você precisa e diz não ter tempo. São 44 cursos de graduação, 11 cursos tecnólogos e 60 cursos de pós-graduação, tanto na área de saúde e esportes, informática e TI, direito, gestão e negócios, engenharia e arquitetura, engenharia e indústria e educação e licenciatura. E olha que legal, tem vestibular todos os meses, você pode usar a nota do Enem e tem uma condição especial, tem o Seguro Enem. Mesmo antes de sair a nota do Enem, você assegura e ganha 50% de desconto nas mensalidades. Se você se interessou, é só ligar, se informar que eles vão explicar direitinho para você. Se interessou, entre nas redes sociais, venha conhecer, mande um WhatsApp. Olha só, o Centro Universitário ENIAC está entre as melhores colocações do MEC. Venha fazer a diferença, faça ENIAC.
Se você tem uma empresa, você precisa da Zuc e eu vou te explicar. A Zuc oferece ao RH da sua empresa assessoria completa em saúde ocupacional, engenharia e segurança do trabalho, todos os tipos de exames ocupacionais, mão de obra técnica especializada, além de cursos e palestras. A Zuc também é pioneira e especialista no e-social, para que o seu negócio sempre esteja em conformidade com as obrigações legais. Com o uso de tecnologias modernas, inteligência artificial, soluções próprias, além do sistema SOC, sua empresa tem acesso em tempo real a estatísticas e análises sobre a saúde dos trabalhadores. E você que tem uma empresa sabe como é importante estar em dia com as informações que você presta para o governo, não é mesmo? A Zuc tem mais de 600 empresas atendidas, clínicas cadastradas e ambulatório próprio próximo à Avenida Paulista, ao lado do metrô Paraíso. Ligue e conheça mais sobre a Zuc Saúde Ocupacional. São mais de 25 anos de experiência. É a assessoria que você precisa para a saúde da sua empresa. TV. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá, estamos de volta e o bate-papo está incrível. E o tema de hoje é diversidade sob pressão, gerenciamento do estresse e burnout. E o nosso convidado de hoje é o Denis Lopes, que ele é presidente do Saber Aprendizes e fundador do DL Desenvolvendo Líderes. Denis, o pessoal tá comentando aqui, ó, poxa, aqui a Fátima Zequedo dando os parabéns novamente, a Andréa Violante, parabéns, Denis. A Jusceline novamente, que demais ouvir, parabéns. Olha, o pessoal tá elogiando aí. Que bom. O Fabiano Gonçalves, Denis Lopes, parabéns, excelente conteúdo, forte abraço. E aqui, para fechar aqui, a Rosana Travassos, muito bom ouvi-lo, suas falas são sempre uma inspiração e aprendizado. Olha que bacana, Denis. E realmente você é uma inspiração, Denis. Ouvir você, a gente estava até brincando aqui nos bastidores, nossa, já está praticamente acabando aqui o tempo do programa. Passa muito rápido. E se deixar de ficar aqui o dia inteiro, porque é um assunto muito interessante, importante de se falar, né, Denis? Denis, em cima de tudo isso que você já vem falando aqui, a questão aí dessa minorias que fala, né? Sim. É isso? Então, isso leva ao estresse. E o estresse pode levar ao burnout? Vamos lá, primeiras conceituações que de que é burnout? estresse, burnout, que fica todo mundo na dúvida. E é estranho, muitas pessoas falam assim, Denis, por que gerenciamento do estresse e não combate ao estresse? Porque estresse não se combate, estresse se gerencia. O estresse, ele tem o lado positivo e negativo. Sim. O estresse é aquele estímulo, é aquele impulso que te leva a levantar da cama, ir trabalhar, fazer atividade física, gera um nível de estresse. Todas as atividades que a gente realiza geram um nível de estresse. Ele pode ser positivo ou negativo, a gente precisa saber controlar isso. Então, vou dar um exemplo bem simples, mas você imagina que você pega ônibus todos os dias. Então, todo esse movimento, esse ato de o ônibus vai passar, não vai, estou atrasado, subir no ônibus, ele gera algum nível de estresse que é super normal, gerenciável e tudo mais. Mas tem um dia especificamente que você vai pegar esse ônibus porque você vai participar de uma entrevista de emprego ou vai fazer um vestibular. É um dia esporádico. É normal que às vezes você se sinta mal, que você tenha alguma reação que fique mais nervoso, mais acelerado. Quando você tem um episódio isolado, isso é normal, está dentro da normalidade. Quando isso se torna perigoso, quando você fala, eu não posso sair de casa porque eu tenho medo de pegar ônibus, eu tenho medo de entrar no ônibus, eu não consigo falar com o meu chefe, com o meu superior, porque eu fico muito nervoso. Então, esse é um descontrole da sua capacidade de gerenciar esse estresse. E o acúmulo desse mau gerenciamento de estresse, ele pode levar a burnout. Então, vamos falar do burnout especificamente. Burnout, que é uma síndrome
de doença do trabalho, ele está ligado ao trabalho. É o CID-F. Ele foi regulamentado pela OMS em 2022, ou seja, tem 3 anos. É algo extremamente recente. Mas, recente a regulamentação, mas as causas e as pessoas que adoecem de burnout não é de hoje. O que é o burnout? Como que eu sei se eu estou ou não com burnout? Burnout é uma doença, e é uma doença, a gente tem que chamar de doença, é uma doença silenciosa. É diferente de muitas outras doenças, por exemplo, e que eu faço muita comparação com a LER, né? Que é a questão do esforço repetitivo, né? Aquelas lesões de esforço repetitivo. Então, você imagina, na década de 90, todas as empresas começaram a contratar profissionais de educação física, fisioterapeutas para ir nas empresas fazer ginástica laboral, trocar a cadeira para que ela seja mais ergonômica, para que a pessoa possa trabalhar mais. Então, nem sempre era pensando no cuidado da saúde do trabalhador, mas era para que ele aguentasse mais tempo trabalhando naquela posição. Né? As pessoas trabalhavam, né, com telemarketing, as pessoas, né, tinha aquela questão do braço por conta do mouse, né, trabalhar com computador. E isso é muito importante. Então, as empresas começaram a ser multadas, fiscalizadas, e hoje, em 2025, agora no mês de maio, né, a gente vai ter a entrada em vigor de uma nova NR1 que trata das questões psicossociais no ambiente laboral. Então, todas as empresas, e aí já fica um recadinho para você, empresário, né, todas as empresas, a partir do dia 25 de maio, têm que ter programas que cuidam das questões psicossociais dos seus colaboradores. Empresas de todos os portes, pequenas, médias, grandes empresas, precisam cuidar da saúde mental do seu trabalhador. E como a gente faz isso? Né? Então, como eu estava falando, lá na década de 90 a gente falava dessa questão da LER, e a nova LER, agora, do momento, é a questão da saúde mental, da pressão no trabalho. Como é que eu sei que eu estou com burnout? Como eu disse no início, né? O burnout é uma doença silenciosa. Quando você percebe, você já está com essa doença crônica. E por que ela é silenciosa? Porque ela tem um aspecto que é muito cruel, porque ela é muitas vezes autopunitiva. A pessoa chega em casa cansada após um dia de trabalho. O cansaço é normal, né? Então a gente está aqui no podcast, depois eu vou fazer mais alguma coisa, eu vou para casa, eu vou chegar em casa cansado. É normal o cansaço após o trabalho. O que não é normal, um cansaço exagerado. Burnout, né, em português, se a gente fosse traduzir o burnout em português, seria consumir-se por inteiro, como se você estivesse pegando fogo e se queimasse por inteiro. E é essa a sensação do burnout, é que não sobrou nada. O trabalho consumiu tudo que você tinha e que você não tem mais nada para poder viver a sua vida pós o trabalho. Então, esse é o burnout. Só que a pessoa... a gente vive num ambiente muito competitivo, as grandes empresas, as corporações, tem que bater meta, tem que atingir resultado, você tem que atender bem o cliente. Independente da demanda que você tenha, antigamente as pessoas falavam, mas quem tem mais estresse são os controladores de voo, né, os policiais, os bombeiros. Claro que tem profissões, tem trabalhos muito mais propensos ao burnout. Mas em qualquer profissão, você tem uma meta, você tem um chefe ali que está te cobrando, e hoje em dia não é nem o seu líder, nem o chefe diretamente a causa do seu burnout. Muitas vezes são seus colegas pares que estão na mesma linha. Por quê? Porque existe a questão da competição. Então, desde o momento que a gente começa a trabalhar, que as empresas começam a trabalhar a meritocracia, a comparação por rankings, e eu não estou dizendo que a competição não seja saudável. A gente tem um grande exemplo que são as Olimpíadas, né, onde você tem, por meio do esporte, uma competição saudável. E a competição nas empresas, ela também pode ser saudável, mas nem sempre elas são. Quando
a pessoa olha e fala assim, poxa, eu tenho que bater uma determinada meta. Meus colegas bateram a meta. Por que eu não bati a meta? Então é daí que vem o burnout, é aquela sensação de impotência, de incapacidade, de inferioridade comparado aos colegas. Porque eu olho e falo assim, poxa, mas o Cláudio também está aqui nesse podcast e olha como ele está ali, pleno, tranquilo. E por que para mim parece tão difícil? Então o problema não é o trabalho, o problema sou eu. E a pessoa começa a se culpar. Ela começa a achar que ela mesma é o grande problema de tudo isso. Só que não é tão simples assim. A grande maioria das pessoas começa a gerar um entendimento de que a culpa é dela. Então ela precisa trabalhar mais para alcançar os seus colegas. Ela precisa chegar mais cedo e sair mais tarde. Ela precisa fazer mais cursos. Ela precisa se manter mais saudável. Então, ir para a academia não é por prazer ou por uma questão de saúde, de fato. Não, ir para a academia porque eu não posso ficar doente, porque eu não posso faltar no trabalho. Eu preciso ter uma alimentação saudável porque eu não posso ficar doente, porque eu não posso faltar no trabalho. Então, tudo em torno daquela pessoa é em função de um trabalho que está adoecendo. É por isso que as pessoas precisam observar. Chegar em casa, né? É claro que o programa não tem tempo suficiente para a gente explorar esse assunto como deveria ser, mas assim, dando dicas rápidas para quem está nos acompanhando. Como é que eu sei se eu estou com burnout ou não? Porque eu chego em casa cansado. Ok, como eu disse, chegar em casa cansado após o trabalho é até esperado, né? Assim, eu tenho que chegar cansado de alguma forma, mas eu não posso chegar desanimado. E eu estou dizendo isso quando existe uma recorrência. Claro que tem dias que não são dias muito legais, às vezes por algum motivo eu não estou bem, né? Então, não estou falando de episódios esporádicos, eu estou falando quando isso se torna uma rotina. Então, todos os dias eu chego esgotado, eu não consigo dar atenção para minha família, eu não consigo ter um momento de prazer porque tudo me desperta um gatilho. E aí, quando a pessoa percebe, ela já está com vários tipos de doenças físicas, né? Então, colesterol, hipertensão, diabetes, problemas de coração, problemas respiratórios e vários outros problemas, né? Principalmente problemas relacionados ao trato do intestino, pessoas que têm intestino preso. Então, todas essas doenças físicas, muitas vezes elas são relacionadas a essas questões do burnout. Poxa, você citou uma coisa aí, Denis, que é normal você chegar cansado em casa, porque a gente tem uma cota de energia. Então, essa cota, você dorme, descansa, recupera essa energia e no outro dia de manhã você vai liberando ela. É até uma dica aqui também, que também cuidado para se não acontecer alguma coisa de manhã logo cedo, você já perder toda a sua energia também. Aí como é que fica o restante do dia? Né? É complicado. Então, quer dizer, agora, quando leva você perceber, leva esgotamento total físico, emocional, que aí é o complicado, né, Denis? Denis, o papo tá bom, mas precisa passar aqui 2 recadinhos, tá certo? Vamos lá. Quer ter a sua empresa, a sua marca no programa Gestão em Pauta com Cláudio Luve, com audiência e destaque nacional? Entre em contato através do WhatsApp 11 940 805 486 ou por e-mail gestãoempauta23@gmail.com e solicite mais informações. Abner, por favor, qual é aquela imagem lá para mim do 28º Top of Mind de RH? Colegas do RH, ainda dá tempo de participar da fase de indicação ao prêmio Top of Mind de RH 2025. Indique a Zuc Saúde Ocupacional ao prêmio. Entre no QR Code, faça o seu cadastro e realize o seu voto. É muito rápido. A Zuc Saúde Ocupacional vem desenvolvendo trabalhos incríveis junto às empresas. E não posso deixar de citar que é a nossa patrocinadora aqui do programa. Olha só, Desi, o pessoal continua aqui com as mensagens. E tem uma pergunta, hein, Denis? Mas, aqui, deixa eu... O Antônio
Gastaldello, excelente conteúdo. A Sônia Cristina Alves, boa tarde a todos. E ela continua aqui, ó. Amigo arrasando nesse podcast. Obrigado. Sônia é uma amiga de séculos. Século. E ela continua aqui, ó. Mandando aquela energia positiva para a sua participação no podcast. Está sendo incrível. E aqui ela faz uma pergunta. A Sônia, gratidão aí pela pergunta, Sônia. Eu já vi aqui, o Denis ainda não. Vou fazer agora pro Denis. Tá preparado, Denis? Vamos lá. Olha lá, Soninha. A pergunta é: que mudanças práticas podemos adotar no dia a dia para reduzir o risco de burnout? Olha que pergunta. Excelente pergunta. Não podia ser de outra pessoa a não ser da Sônia, querida amiga que eu conheci na Uninove. A gente tem uma relação de amizade já há muitos e muitos anos. Beijo para você, Sônia. O autoconhecimento. Na verdade, o autoconhecimento, ele serve para tudo nessa vida, né? Mas pensando nessa questão de que forma eu consigo melhorar a minha produtividade sem me estressar, sem passar desse limite do estresse e cair no estresse negativo. O autoconhecimento, e que cada vez menos a gente faz hoje em dia, porque hoje em dia a gente não tem muitas pausas para reflexão. Eu sou muito adepto de redes sociais, uso muito a internet, e quem não, né? Hoje em dia a gente vive num mundo conectado o tempo todo. E que é uma tecnologia importante, senão a gente nem estaria aqui agora, nesse momento, transmitindo. Então, é super importante. Mas como que a gente tem que gerenciar todos esses mecanismos? Porque toda essa vida conectada nos faz deixar desconectados com a gente mesmo. Então, o dia inteiro, a gente acaba se tornando uma esponja, porque eu absorvo conteúdo do trabalho, conteúdo que está lá nas redes sociais, amigos que me mandam vídeo e me mandam um monte de coisa, e o tempo todo você está absorvendo, mas qual é o momento, e isso eu digo para a Sônia e para todos, né, que estão assistindo, e sempre faço uma reflexão para mim mesmo, né? Qual é o tempo que eu tenho para parar e falar assim, bom, eu quero ficar meia hora agora, sem olhar para a rede social, sem ver televisão, porque eu preciso refletir sobre tudo isso que eu absorvi, pensar sobre aquilo. A gente precisa desses momentos de pausa. Tem uma palavra que eu quero usar aqui, que é a palavra imediato. Você sabe o que significa? Um dos significados da palavra imediato, você sabe o que é, Cláudio? Não. Imediato significa sem mediação. Sem mediação. Sem mediação. Eu vou te dar um exemplo prático, né? Imagina a gente hoje em dia é inevitável, né? Você está em milhões de grupos de WhatsApp. E o WhatsApp é uma forma de ferramenta de resposta imediata. Então eu recebo uma pergunta e o meu impulso, eu digo meu porque eu também sou assim, a gente tem que se observar o tempo todo para ver o que a gente está fazendo. O meu impulso é responder imediatamente. E a gente precisa ter respostas menos imediatas. Porque quando eu respondo imediatamente, eu não tenho tempo para mediação daquela comunicação. O imediato significa isso, sem mediação, ou seja, recebi, já respondi. E isso a gente joga para a questão da reflexão. Porque eu estou consumindo conteúdos o tempo todo. O dia inteiro eu absorvo conteúdo. Mas qual é o momento que eu organizo esses conteúdos na minha cabeça? É como se eu estivesse no meu computador o tempo todo fazendo download de 500 mil coisas, de agulha a foguete, né? E qual é o momento que eu paro para refletir e organizar tudo isso na minha cabeça e separar, isso foi interessante, eu quero guardar, isso não foi interessante e fica para frente. Então, isso leva ao burnout. Porque o tempo todo eu estou só absorvendo coisas, não tenho tempo para mediar os meus pensamentos
e eu vou para o trabalho, e enquanto eu estou no caminho de casa para o trabalho, eu já estou trabalhando, respondendo mensagem, respondendo WhatsApp, resolvendo 1000 coisas. E não tem problema em fazer isso. Eu preciso observar, só que eu preciso ter consciência disso. Sim, consciência. Então, esse autoconhecimento parte nesse sentido. Então, por exemplo, a gente está aqui nesse podcast, eu estou falando, a gente está aqui conectado, conversando sobre burnout, mas meu celular está ali, apitando que está chegando mensagem e tal. Eu vou ter um momento para ver isso, mas agora eu preciso estar aqui presente com você para poder responder isso. No aqui e agora. Aqui e agora, é o tempo presente. Então, ferramentas muito úteis de mindfulness, né, que está muito na moda, né, o pessoal falar de mindfulness, mas o mindfulness às vezes parece algo muito distante, né? O mindfulness a gente poderia traduzir assim: tire um tempo do seu dia para ficar num momento ali mais reservado para você refletir. De repente é a hora do almoço, né? Você acabou de almoçar, tenta fazer alguma coisa que te desprenda daquele ambiente do trabalho, até mesmo dos colegas, dos amigos, das redes sociais. Reflita, pense mais sobre você, sobre tudo aquilo que você acumulou durante o dia e como que você organiza isso. Porque você imagina, você vai para a cama à noite, 11 horas, meia-noite, depois de ter passado um dia inteiro absorvendo milhões de conteúdos, e aí você dorme, você vai processar o quê? Aí no dia seguinte são mais milhões de conteúdos. Então, nós precisamos de momentos de pausa, de reflexão, para poder organizar as nossas ideias. Mas o que isso tem a ver com burnout? Total, né? Sim. Totalmente ligado ao burnout. Porque o burnout é um descontrole emocional, é uma falta também desse gerenciamento do estresse, que é, obviamente, muitas vezes originado pelo trabalho, pela aquela empresa que você trabalha, mas não adianta apenas responsabilizar a empresa. A gente precisa começar a falar mais sobre isso, por isso que eu gosto de falar sobre esse tema, porque a gente precisa se conscientizar. Eu preciso entender até que ponto eu também permito tudo isso. E aí vai muito de uma questão de você guiar a sua própria carreira. Tomar as rédeas da sua carreira, do seu trabalho e dizer assim, olha, é importante, eu tenho meus boletos para pagar, né? Todo mundo tem, mas é um trabalho, né? E esse trabalho ele precisa ser saudável. Sim, sim. Eu queria até acrescentar aqui, dentro da sua fala, que por sinal muito valiosa, eu vi uma matéria aí de um médico dizendo que a gente, 2 horas antes de dormir, tem que pausar o celular, pausar ali as redes sociais. Pelo menos 2 horas antes. Porque além do autoconhecimento que você falou, da consciência de si, do momento, o sono também ajuda muito. Um bom dia de sono, uma noite de sono, né? E Denis, o programa está quase finalizando, mas eu queria que daqui a pouco você, como líder, como gestor, que dicas você daria para poder reduzir essa pressão aí nos profissionais diversos? Mas eu queria só falar aqui alguns comentários e você encerra em poucos minutinhos, né, que já estamos dando aqui nosso tempo, não é verdade? A Jusilene Lima, já votei lá no Top of Mind da Azul. Poxa, Jusilene, gratidão! Aliás, em breve ela vai estar aqui, hein? Vai estar, é verdade. Ó, então você vai estar vindo aqui, tá certo? Aí, ó. Realmente a Azul, que saúde ocupacional, vem fazendo um grande trabalho aí. A Ângela Garcia, muito aprendizado hoje com você, Denis. Falas necessárias, parabéns. A Jusilene aqui novamente. Obrigado. Verdade, precisamos pausar e pensar. E para concluir aqui os comentários, a Sônia novamente. Perfeito, amigo. Pausa no tempo. Olha, pausa no tempo. Até essa questão da pausa no tempo, eu queria dar mais 2 dicas rápidas aqui, que eu aprendi também. Né? A gente tem mania aí, de você estar ali almoçando com o celular do lado. Isso está errado. Tira o celular de perto e foca ali no seu alimento, na cor, no cheiro, no paladar. Isso é o aqui e agora. É trazer sua mente para o momento presente. Já contribui. Uma outra dica que eu aprendi, Denis, é no chuveiro. Fecha os olhos, deixa a água sente a água escorrendo no seu corpo. Né? Isso é um momento de autorreflexão, daquela pausa que você tanto falou aí.
tá? Mas, para concluir, você como líder, como gestor, que dicas você daria para poder reduzir essa pressão em profissionais diversos? Enquanto líder, e pensando que temos aí muitos líderes também participando e ouvindo, a gente precisa genuinamente pensar na palavra empatia, porque tem muitas palavras da moda, né? Então, empatia, resiliência, são palavras que estão na boca de todo mundo. Mas será que a gente pratica mesmo? E de que forma eu sou empático? Empatia não é me colocar no lugar do outro, porque isso é impossível. Eu nunca vou conseguir saber o que a outra pessoa está passando de fato. Eu posso ser solidário, eu posso estar presente com ela, apoiar, mas eu nunca vou saber o que aquela pessoa está passando, assim como nunca ninguém vai saber o que eu estou passando realmente, porque cada ser é único, é individual, nós temos nossas próprias subjetividades que são muito particulares, então não dá para dizer, mas eu posso ser empático e observar as pessoas que trabalham comigo e entender as expectativas. Porque muitas vezes, e muitos líderes erram de bobeira, erram porque querem fazer algo que na cabeça deles é muito bacana para os seus colaboradores, só que ele não perguntou se eles querem aquilo. E às vezes não é aquilo que eles querem. Eu lembro de uma situação que tinha uma equipe que estava extremamente sobrecarregada, muito estresse, muita pressão, e o sistema não funcionava, e eles tinham que sair tarde todos os dias. Aí veio uma pessoa e falou assim, olha, Denis, eu vou te dar uma dica aí que talvez ajude a resolver. Sabe, para as pessoas 15 minutinhos e dá sorvete e pipoca para elas. Eu falei, você acha que isso vai resolver? Primeiro, não é isso que essas pessoas querem. Eu já conversei com elas. Sabe o que elas querem? Elas querem que o sistema funcione para que elas simplesmente possam sair no horário delas, não tenham que ficar até mais tarde. Então, dar sorvete e pipoca só vai piorar a situação delas. Por quê? Elas vão parar de 15 a 20 minutos para comer a pipoca, o sorvete, e aí vão voltar, a fila vai estar maior ainda. E aí elas vão sair mais tarde ainda. Então, essa famosa política do pão e circo, né? E não é isso que as pessoas querem. Então, não custa perguntar. Eu, no meu papel de líder, o tempo todo, eu sempre estou perguntando para a equipe, nos grupos de WhatsApp, pessoalmente. Então, por exemplo, vai ter a semana do carnaval. Gente, o que é melhor para vocês? Vamos fazer home office, a gente vai trabalhar presencialmente? Quais são os impactos de uma coisa ou outra? E aí a vida fica muito mais fácil para a liderança, para os colaboradores, porque todo mundo percebe que, assim, tem coisas que não dá para negociar, né? A gente tem que trabalhar e pronto. Sim. Isso não vai mudar, né? Mas eu posso tornar esse ambiente de trabalho um lugar gostoso, um lugar legal, que as pessoas valorizam as demais, que se eu tenho um amigo, um colega que não está bem, eu posso falar assim, poxa, posso te ajudar hoje? Né? Vai embora mais cedo, você não está legal. Quando eu precisar, eu sei que você vai fazer. Então, são pequenos gestos, né, que não é somente da liderança, né? Às vezes até os colegas de trabalho. Sim. Quando você entende que competir não é passar por cima do seu colega de trabalho. Então, muitas vezes as pessoas falam da competição no ambiente profissional e ela pode ser super saudável, quando todos ganham de alguma forma. Agora, aquela competição que você precisa passar por cima do seu colega para você sobressair, isso não é competição, né? Isso tem outros nomes, mas não é competição. Então, as dicas que eu posso dar para esses líderes que nos ouvem, que nos assistem, enfim, é que sejam mais empáticos no sentido de olho no olho. Senta com aquela pessoa, conversa, chama para um café, conversa com a sua equipe, dá bom dia, entenda quais são as expectativas deles. Então, isso é muito importante. O burnout é uma doença silenciosa, tem questões das próprias pessoas, tem pessoas que são mais propensas a ter um descontrole desse nível de estresse
né, automaticamente cair mais facilmente no burnout. Então, claro que tem pessoas mais suscetíveis, mas independente se a pessoa é mais suscetível ou menos suscetível, quanto melhor e mais colaborativo for o ambiente de trabalho, menos riscos você corre de ter uma questão como essa. Por exemplo, a gente falou no começo, né, tem profissões que são naturalmente muito estressantes, muito suscetíveis a isso. Um anestesista, um médico, cirurgião, um controlador de voo, né? Agora com tantos aviões caindo, imagina o estresse de um piloto, né? Então, mas eu posso criar mecanismos para reduzir, para minimizar um pouco essa carga de falta de gerenciamento de estresse. Poxa, que bacana, hein? Que dicas valiosas, né, Denis? E aí eu até gostaria de acrescentar, a gente falou aqui de líder, né? Mas eu acho que essa responsabilidade não é só do líder, é de todos ali que estaria à volta. Então entra um pouco da questão da autorresponsabilidade de todos, né? E muito bacana. Mas, Denis, é uma pena, mas já passamos até do tempo aqui, Denis. Estouramos o tempo aqui. Daqui a pouco o Abner vai estar expulsando nós aí, né? Vai cortar o sinal, vai cortar, né? O sinal. Ó, caiu o sinal da internet. Denis, foi incrível a sua participação. A gente até brincou aqui que você já está vendo um sócio aqui da Rede Alto Tietê, né? E o seu conhecimento é tão incrível que você precisa voltar mais vezes aqui, porque você realmente... não dá para conversar em 60 minutos. São muitos temas, né? São muitos temas, né? Mas, Denis, eu quero agradecer aqui todos os comentários aí. Se não deu tempo de comentar, de falar de mais alguém, nos perdoa, mas aqui o tempo já passou aqui, né? Mas, Denis, deixa as suas considerações finais, reforça a sua rede social para nós. Vamos lá, vocês podem me achar como Denis Lopes Liderança, no meu Instagram, no LinkedIn também, Denis Lopes, e no Saber Aprendizes vocês me acham também facilmente, sou figurinha carimbada no Saber Aprendizes, que é realmente um prazer, uma honra trabalhar com esse projeto incrível. E de considerações finais, o que eu posso dizer para essa câmera, para você que está me assistindo, a gente precisa ter diariamente a consciência da nossa finitude, né? Nós somos seres finitos. E todos os dias a gente tem a oportunidade de fazer coisas incríveis, de viver plenamente. Então, vivam essa vida plenamente. É claro que a gente não está falando para tomar nenhuma atitude sem pensar, sem refletir, mas vivam intensamente. Muitas vezes a gente se limita por uma série de questões. Estou com medo disso, não vou fazer tal coisa, amanhã eu faço. Esse amanhã é meio complicado, né? Faça hoje, viva hoje. Se você gosta de alguém, diga para essa pessoa que você gosta dela hoje, não deixe para amanhã, né? Então, é importante, isso faz parte da nossa saúde mental, do nosso equilíbrio emocional e da regulação das emoções. Então, eu preciso pensar o tempo todo nisso. Como é que eu faço uma boa regulação das minhas emoções? Autoconhecimento. Falo isso em todas as minhas entrevistas, podcasts, porque a gente tem a tendência de jogar o problema para o outro, né? A culpa é do outro porque o outro me olhou feio, porque eu estou bravo com a outra pessoa. Mas se eu estou bem comigo mesmo, se eu me conheço, se eu sei os meus pontos fortes, meus pontos fracos, não são as questões externas que me abalam facilmente. Fantástico, Denis. Só quero concluir aqui. Eu vi as pessoas que eu preciso falar, citar essas pessoas aqui. A Denise Lopes aí, boa tarde, top. A Juscelene Lima, parabéns, foi incrível ouvir vocês. Quero bis. Então vai ter Juscelene vai ter bis. E você que também no programa, Juscelene. A Sônia Cristina, parabéns, Cláudio Denis. Foi incrível, assunto atualizado. A Denise Lopes dando aqui coraçãozinho. A Juscelene aqui, minha inspiração, gratidão. Todo dia aprendo mais com você. E o Dirceu Lima, que daqui a pouco vai vir gravar aqui o programa comigo, né? Ele coloca aqui, ó. Parabéns, Denis. Achei oportuna a sua reflexão de ter os nossos 30 minutos. Faz todo sentido.
E a Jusilene, conte comigo. Maravilha, Jusilene. Denis, você se tornou um grande amigo. A gente percebe aqui pelo carinho da audiência. E eu quero falar aqui publicamente o carinho que eu tenho por você. E você sempre nos atende, né? Você realmente é essa pessoa que você fala que é, essa simplicidade, um ser humano atrás do título. Porque quando eu convido você vem, não tem frescura, você vem, né? Então isso é incrível. E, poxa, e você tem que realmente falar da sua experiência, que é incrível. É um aprendizado constante com você. Obrigado, Cláudio. Gratidão, falando aqui publicamente aqui. Obrigado. Quero agradecer novamente aqui a nossa audiência, nossos apoiadores, a BRH Brasil e a PG Portugal, e os nossos patrocinadores, a ZUC Saúde Ocupacional, o Centro Universitário ENIAC e a Remunera Consultoria. Eu estou nas redes sociais, no LinkedIn, Cláudio Luve, e no Instagram, Cláudio Luve 16. E eu aguardo vocês na próxima semana, pessoal. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, Denis. Tchau, pessoal.